Ei, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estratégias de migração para a nuvem, para cloud computing. Sim, estratégias que você precisa dominar caso você queira fazer a diferença nesse mercado. É uma aula avançada, mas que você que talvez não sabe nada de cloud vai entender os conceitos, porque é uma aula conceitual. Vou soltar a vinheta aqui para a gente começar nosso vídeo. E aí pessoal, tudo bom? Sou o Bruno Marangoni, sou especialista cloud e estou aqui mais um vídeo no canal da HackOne para mostrar para vocês o que significa a migração para a nuvem, ou seja, as estratégias, porque não é só falar eu vou migrar para a nuvem. Basicamente você tem que entender vários conceitos antes de tomar essa decisão e é por isso que a grande maioria das empresas hoje tem dores crônicas da sua migração para a nuvem, seja de uma aplicação, seja de uma parte do seu ambiente, ou que a gente viu no passado empresas fazendo o que a gente chama de exit do data center. A migração full cloud é uma migração perigosa se não for bem planejada com uma boa estratégia. Então fica aqui nesse vídeo porque você vai aprender mais sobre migração da nuvem, né? Migração para cloud e as estratégias corretas. Então, antes de mais nada, eu vou falar aqui, vou fazer aquele merchan para você. Se você vai gostar desse vídeo, você já está assistindo outros conteúdos e precisa de verdade se especializar em cloud computing, tem um link aqui embaixo onde a gente, dentro da HackOne Pro, te ensina cloud computing com AWS, com Azure e todos os itens avançados que ninguém fala, como DevOps, Kubernetes, Terraform, Docker, monitoramento, CloudOps e muitas coisas a mais está dentro do ecossistema da HackOne Pro que você pode fazer parte. Tem o link aqui embaixo que vai te direcionar para a página da HackOne Pro. Você vai falar com um dos nossos consultores, fazer a sua matrícula e se tornar um membro para se especializar. Afinal, o ano está acabando e você já pode começar a dar seus primeiros passos para 2025. Fechado? Então bora lá. Dado o merchan, então vamos começar a falar do nosso vídeo, né? Então eu decidi trazer esse vídeo aqui, pessoal, por quê? Porque a gente está falando muito de inteligência artificial, GenAI, Machine Learning e por aí vai. Muitos conceitos que demandam que o mercado está alvoroçado, né? Tá todo mundo falando esse tema e realmente está abrindo muitas portas de negócio, muita grana sendo investido em inteligência artificial. Só que antes da gente chegar na inteligência artificial, a gente tem que chegar na migração de dados, na migração de infraestrutura para a nuvem. Porque afinal, quando a gente fala de GenAI, inteligência artificial, o que a gente vê hypado, que todo mundo está falando, é a inteligência artificial para o usuário final. Ou seja, eu e você, CPFs, né? A gente não está falando de CNPJ. Quando a gente entrar na história do CNPJ, a gente tem que falar de dados corporativos. Afinal, esses dados não podem estar disponíveis na internet. Então, a sua empresa ela tem que criar o ecossistema de inteligência artificial que engloba os dados da empresa, certo? Para isso, você tem que migrar para a nuvem, porque os serviços de inteligência artificial eles estão disponíveis nas nuvens, na AWS, no Azure, no Google Cloud. Você não vai conseguir colocar uma ferramenta on-premise, vai ser muito caro, vai ser inviável para a sua empresa. Então, você vai ter que nativamente ter que fazer uma migração para a nuvem. Por isso que esse tema ele cai como uma luva aqui para a gente. Porque poucas pessoas sabem os processos, as estratégias por detrás de uma migração. E aí eu vou compartilhar aqui minha tela, a gente vai usar um blog de apoio da própria comunidade da AWS, que foi escrito por um Solutions Architect, um arquiteto de soluções da AWS, foi publicado ainda nesse ano, então é um roadmap atualizado. Ah, Bruno, mas qual é a propriedade, qual a autoridade que você pode falar sobre esse assunto? Lembra que esse livrinho aqui, ó, Cloud Computing, o grande mercado, ele engloba na primeira parte do livro a jornada de transformação, exatamente as estratégias que a gente vai falar aqui. Então tá tudo aqui publicado, você pode adquirir esse livro, ele ser seu, e você além desse vídeo vai ter o material documentado aqui no livro para você poder estudar e ajudar a sua empresa a migrar do jeito certo.
afinal, você não quer que ela erre, a sua empresa não quer errar, a má experiência de uma migração para a nuvem vai fazer a sua empresa ter um sentimento ruim sobre a nuvem e você pode ficar em maus lençóis. Fechou? Então, compartilhando aqui minha tela, a gente cai aqui nesse blog, nesse post escrito pelo Roger Nem, parece brasileiro, mas não é. E ele escreveu compreendendo 7 R's de estratégia de migração. Por que 7 R's? A gente vai entender aqui os 7 R's, tá? Mas basicamente o blog post ele vem com uma introdução muito importante. De acordo com Gartner, Gartner é um instituto que faz pesquisa com as maiores empresas do mundo, e de tecnologia e de outros setores. 65% das cargas de trabalho de aplicativos estarão prontas para a nuvem até 2027, que isso era considerado 45% em 2022. Ou seja, eles fizeram a pesquisa novamente. 2022, apenas 45%, agora já tem 65%. O que significa uma aplicação estar pronta para a nuvem? Ela ter serviços que são possíveis, opcionais, serem colocados na nuvem, tá? Então a gente tem muita aplicação legada, muita aplicação comercial, que são aplicações que não vão funcionar direito na nuvem. Não é uma boa colocação você levar para a nuvem, tá? E agora a gente consegue ver que até 2027 esse número vai aumentar. A gente está falando aqui de 20%, né? Então significa que as empresas estão se preocupando. Segundo nesse relatório, 1 a cada 3 empresas migrarão seus serviços legados para a nuvem até 2025 e 75% das organizações já estão interessadas em criar aplicativos nativos em nuvem. Isso aqui, para mim, é surreal. Eu sempre falo para vocês, como profissionais de TI, direcionem seus esforços aonde tem negócio, aonde tem dinheiro, aonde as empresas estão investindo. E aqui a gente consegue enxergar demais, porque de 1 a cada 3, ou seja, provavelmente uma empresa gigantesca, né, vai migrar seu serviço legado, ou seja, tem vários serviços legados numa empresa grande. Se você já trabalha numa empresa grande, você sabe disso. Tem vários, não é só um, tem vários. E 75% das empresas já estão pensando, quando precisar de novo sistema, ele já vai ser nativo em nuvem. Isso aqui, para mim, é muito importante. E aí ele fala que o Roger fala, a migração para a nuvem envolve planejamento, execução cuidadosa para garantir a transição segura e tranquila, maximizando os benefícios do novo ambiente. Beleza? Isso é muito importante, tá? Aí ele tem um índice aqui, estratégia, enfim, eu vou deixar o link aqui desse blog post aqui para vocês. Mas antes, a migração da nuvem, ela acontece antes. E aí eu vou trazer aqui vocês para minha tela de novo. A migração da nuvem, ela acontece antes da gente sair migrando. E esse é um grande erro que a maioria das empresas fazem. E aí o ponto não é a empresa que faz a migração. Quem faz são as pessoas, os profissionais. E a gente tem profissionais com egos lá em cima que esquecem que ele precisa buscar o conhecimento adequado para poder fazer essa migração, tá? Então, uma migração, ela envolve, primeiro, avaliação e planejamento. Então, você tem que avaliar o sistema atual, o ambiente que você vai migrar. Você vai fazer uma migração de uma aplicação, você tem que avaliar essa aplicação. Como que ela é desenvolvida, quem mantém o código, que tipo de hardware ela está, tem algum lock de licenciamento, tem alguma especificação de latência. São coisas básicas que você precisa avaliar. Dependência de ambiente também. Eu já passei por vários projetos que existiam dependências locais que não podiam migrar a aplicação. Avaliar os riscos, né? E aqui, ao avaliar o risco, muitas das vezes você vai identificar os potenciais riscos. Porque às vezes o que muita gente pensa assim, eu vou levar para a nuvem, mas lá é mais inseguro. Isso é um risco? Não necessariamente, se você souber proteger. Por isso que a identificação dos riscos, você vai colocar uma matriz, você vai criar uma
uma matriz que vai validar qual risco é o maior, qual o menor e como mitigá-los. E aí você vai trabalhar a mitigação. Se não tem mitigação, você vai partir para a aceitação do risco. E aí a aceitação, ela parte da empresa como um todo aceitar aquele risco. Ou não, simplesmente o risco é tão alto fazer uma migração para a nuvem que não vale a pena migrar. Vamos deixar aqui, a gente paga o preço que for necessário para deixar dentro do ambiente onde está. A migração de dados, então isso tem que ser planejado, você vai migrar 5 gigas, é rápido, é fácil. Você vai migrar 5 teras, também é rápido, dura ali uma semana no máximo. Agora, você tem 500 teras e uma janela de migração do ambiente em 2 semanas, aí já se torna algo talvez inviável. Então você tem que avaliar a transferência desses dados para o novo sistema. Migração de aplicativo, aí vem a própria migração da aplicação. Como que ela vai ser colocada na nuvem? Será que tem suporte? Será que a plataforma funciona? Será que você vai precisar fazer uma recodificação da aplicação? Você vai mudar algum componente no código? Tem que ser avaliado isso também. Testes, obviamente tem que ser feito testes. Então, antes de fazer qualquer coisa, você tem que criar sua rotina de testes ou planejar como você vai fazer esses testes. Treinamento e gerenciamento de mudanças. Então, de novo, o erro, o problema das empresas que foram para a nuvem é a falta de capacitação interna. Então, falta de profissionais capacitados. E isso é muito duro, porque tem muitos profissionais que estão trabalhando na linha de frente das estratégias de cloud e não tem a capacitação decente necessária. Isso, de novo, atrasa a inovação das empresas. E aí, meu amigo, aí dá merda. Essa é a realidade, tá? E um plano de reversão, isso aqui é padrão, né? Então, eu tenho um plano de ida, né? Eu sei como eu vou, tenho meus passos a passos, mas e se der merda? E se eu precisar fazer um rollback, né? Voltar ao ambiente? Como que eu volto isso? Então, você também precisa ter um plano dessa forma. Seguindo esses 7 passos aqui da estratégia, você tem um plano, né? Agora você conseguiu avaliar, levantou os riscos, sabe como migrar os dados, sabe quanto tempo vai levar essa migração, sabe que seus dados vão estar íntegros, não vai ter diferenciação do on-premise com a nuvem, sabe como vai migrar a aplicação, né? Sabe como fazer testes, deu o treinamento necessário e tem um plano caso dê merda, caso não funcione, caso exista um ponto que não foi mitigado. Então você faz a reversão, beleza? Migração para nuvem. Bom, aí é você escolher qual provedor, porque nuvem é abstrato, né? Nuvem é nuvem. Nuvem não é nenhuma tecnologia, digamos assim, é mais um termo, né? E aí você precisa escolher o que a gente chama de CSP, Cloud Solution Provider. E a gente tem a AWS, a gente tem o Azure da Microsoft, o GCP do Google, o OCI da Oracle, a IBM Cloud da IBM, por aí vai. Então, esse ponto de escolher, ele parte do princípio que se você avaliou aqui o seu planejamento de migração estratégico, você vai identificar alguns componentes, por exemplo, o Core de Network, né? Antes de sair migrando, você precisa fazer um trabalho de fundação, de landing zone no seu Cloud Provider, para que você consiga receber o ambiente. E aí parte desde princípios de VPNs, interconectividade com Data Center On-Premise, links diretos e por aí vai. Mas também na parte de segurança, fazer o assentamento da segurança no ambiente. Isso é de extrema importância. Por isso que antes de migrar efetivamente, você tem que começar a fazer o que a gente chama de pré-steps antes do Cloud Provider receber a migração. Bom, e aí é muito abrangente a gente falar de migração de aplicação, né? É muito, às vezes, pobre a palavra migrar, porque em sua grande maioria, na migração, ocorre uma transformação da aplicação. E ela ocorre de várias maneiras, né? Várias maneiras. Às vezes, uma necessidade de rearquitetura, de recodificação, ou simplesmente na transformação de sair de um hardware legado para um hardware mais novo, né? Sair de um ambiente que estava performando ok para um ambiente que pode performar muito mais.
sair de um processador x86 Intel para ir para um Graviton, por exemplo, na AWS, que é o processador exclusivo da AWS. Então, passa-se, né, num processo de migração, passa de fato a um processo de transformação. E essa transformação, ela traz a otimização de ambiente também. Porque no ambiente on-premise a gente fazia de um jeito, a gente trabalhava de um jeito. Na nuvem a gente precisa, é obrigatório você otimizar o ambiente, porque senão você vai pagar mais caro. E aí a conta não fecha, né? E aí tem essa imagem aqui que eu acho fundamental, né? Que esse processo de transformação, ele começa com a fotografia do ambiente on-premise, né? Você precisa ter todo o inventário de aplicação, de infraestrutura, de banco, as configurações das suas aplicações, informações de performance, né? É fundamental para você fazer os ajustes de otimização na nuvem, se você tendo a informação de performance. O CMDB da empresa, enfim, os desenhos de arquitetura também é fundamental, tá? Quando você vai pensar em fazer aquele trabalho de estratégia, você basicamente vai fazer essas três coisas aqui, ó. Organizar e aprender, né, fazer o discover e organização dos seus dados de aplicação. Vai fazer a mesma coisa para a infraestrutura, você vai organizar seus dados de infraestrutura e o discover e performance. Muitas das vezes, poucas empresas separam nessas três frentes e deixam isso separado. Sempre está disperso esse conhecimento. Então aqui você vai fazer essa organização e é um processo que a gente chama de assessment, né? Assessment é a avaliação do ambiente para uma futura transformação digital para cloud, tá? E aí depois que você faz toda essa avaliação, separa dados de aplicação, dados de infraestrutura, dados de performance, aí você cai aqui para o que a gente chama de estratégias de migração, né? E aí entra o tema do nosso vídeo aqui, que é os 7 R's. Então aí você vai ter o refactor, replatform, repurchase, rehost, relocate, retain e retire. E aqui o nível de esforço, né? Quanto mais para baixo, mais fácil a migração, e quanto mais para cima, mais difícil a migração. Beleza? Agora vamos falar aqui da origem dos R's, né? A gente vai falar de 7 R's, mas quem começou com essa história foi os caras lá do Gartner, que não faz nada, né? Que não trabalha, que basicamente ficam fazendo trabalho de pesquisa. E aí eles começaram a olhar os padrões de migração para a nuvem e criaram esse conceito de migração, de estratégia de migração em R's. E aí eles criaram 5 R's. E os 5 R's foi de rehost, levar e mudar, né, o que a gente chama de lift and shift. O refactor, que é rearquitetar. O revisar, que é o replatform. O reconstruir, substituir e abandonar, tá? Quem sente olhar aqui no slide, a gente está falando aqui do rehost, relocate, retain, retire e replatform, tá? Esses são 5 R's que a Gartner criou. Mas depois de algum tempo, com as experiências, né? Com as experiências que a AWS conquistou no mercado, com suas várias empresas, foi adicionado do 6º R de retire, né? Que é retirar esse ambiente, beleza? Que a ideia é, poxa, tem um monte de empresa que migra para a nuvem, mas tem aplicação que não faz sentido migrar pelo custo, pelo esforço de trabalho e porque ela não é viável, ela não é eficiente economicamente e ela não vai ser rentável para a empresa. Então é uma aplicação que é legada, não faz sentido migrar, deixa do jeito que está, ou tira ela do mercado, tira ela da sua infraestrutura e reescreve, cria do zero. Tá? É um modelo também de migração. E agora, mais recente, a AWS introduziu o 7º R, que é basicamente copiado ou usado para o Google Cloud, para o CI, para o Azure. Todo mundo hoje usa os 7 R's. Qual que é a diferença? É que ela adicionou o retain, que é reter. Ou seja, vai ter uma aplicação legada, ninguém cuida do código, o cara que fez o código, a empresa que fez o código faliu, mas funciona e é um componente que é importante para a infraestrutura. E aí você tem duas saídas, né? Por isso que a estratégia é muito importante. Você tem duas saídas, reter
neste momento e revisar depois, ou reter para sempre. Também é um possível cenário, tá? Mas geralmente quando a gente define uma aplicação vai ficar no estado de retém, a gente retém agora, mas numa segunda ou terceira fase revisa ela. Por quê? Porque é uma aplicação que é retida, e aí ela pode ser retida por sistema operacional legado, aplicação legada, código legado, ou por fins de esforço e custo. E aí o esforço de transformar um ambiente Oracle para PostgreSQL é um esforço alto, vai levar tempo, eu quero fazer uma migração mais rápida do que está pronto. Então, numa segunda fase, eu venho para esse ambiente. Tá? O mainframe. Mainframe pode ter milhares de aplicações ali dentro, então tem que fazer uma refatoração desse mainframe por completo. Então, você vai ter que começar a pegar pedaço para desenvolver do zero. E aí leva tempo, leva custo. Então, o esforço de migrar um ambiente que foi definido como retém e ele não é legado, também é difícil, né? Demorado. E aqui um pouco dos detalhes, né? As metodologias aqui que a gente tem. E aqui a gente tem esse desenho da metodologia dos 7 R's, né? Então eu acho muito legal esse desenho, por quê? Porque a gente parte aqui do nosso ambiente, né? Então a gente tem, fez aquela avaliação da aplicação, da infraestrutura e de performance. Então a gente tem esse mapeamento de dependência já. E a gente sabe que quanto mais eu fizer as estratégias primárias, mais rápido eu migro e eu tenho menos custo na migração. Quanto mais para baixo aqui nessa escala eu vou ter um custo maior de tempo na migração, mas no longo prazo eu vou ter uma melhor eficiência de custo. Então aqui, ó, o Relocate, que é uma migração manual. Eu posso usar ferramentas de cópia, faço a validação, nuvem. O Rehost, aí eu posso automatizar, porque os provedores de nuvem eles já têm ferramentas de rehost automatizados. Aí eu uso essas ferramentas de migração, faço a validação, nuvem. Replatform, ele está no meio termo, porque ele já incide em bastante dependência de aplicação. E aí eu preciso determinar qual vai ser a plataforma, modificar a infraestrutura e aí sim eu vou fazer a validação da migração e aí eu ponho na nuvem. O repurchase é o que a gente chama de recompra, né? E aí, por exemplo, é uma aplicação que ela tem a sua versão comercial, onde você instala no servidor, né? A aplicação vai lá no Windows, instala ela, Linux instala ela, só que ela também tem uma aplicação que a gente chama de SaaS, no Software as a Service, né? Então você compra ela como se fosse uma subscrição. E aí, se existe essa aplicação, ela funciona dessa forma, você pode simplesmente mudar a maneira de deploy. Em vez de ter o servidor, você compra a subscrição na nuvem. E aí você faz a instalação ou o setup da subscrição, valida, está na nuvem. O refactor. Refactor é redesenvolver, basicamente. Você vai precisar redesenhar a arquitetura da aplicação, desenvolver o código, fazer toda a parte de software desenvolvimento, né? Faz as integrações necessárias, valida, nuvem. Esse cara leva tempo, esse cara no longo prazo é o melhor cenário possível, porque você começa a desenvolver voltado às ferramentas e serviços para a nuvem. Então é uma aplicação que a gente chama de Cloud Native, né? Porque você vai desenvolver usando os componentes do provedor de nuvem. E a gente tem o retém. O retém, de novo, você vai decidir reter por vários motivos. Porque é muito legado, porque ninguém cuida mais, e aí eu precisaria fazer o refactor dessa aplicação. Eu vou reter porque tem limitações de latência. O time que usa é o time que fica no escritório e não faz sentido levar isso para a nuvem, não é viável, não gera nenhum benefício financeiro levando para a nuvem. Então eu vou manter ele aqui. E eu dou um retém. E o retire, geralmente é a aplicação que simplesmente está lá, ninguém usa mais.
ou uma ou duas pessoas usam, mas dá para mudar o processo para fazer. Antigamente usava o Retire para ambientes muito legados, né? Com Windows 2003, 2008. Só que aí tem uma aplicação lá. Se alguém está usando a aplicação, se o sistema é muito legado, tem que ser um retain, ou um refactor, ou um repurchase, ou um replatform, tá? Mas a gente usa hoje o retire geralmente para quando é identificado uma infraestrutura, ambientes que ninguém mais usa. E aí o que eu acho legal aqui desse blog post é que no final ele traz alguns exemplos reais, né, vitais aí que aconteceram. Netflix, né, o streaming Netflix, eles adotaram a abordagem de rehost, o famoso lift and shift, que é pegar e migrar da infraestrutura de data center local para a AWS, e com isso, essa migração permitiu eles escalar rapidamente, melhorar a confiabilidade e reduzir custo. Vocês sabem que a Netflix ajudou a fundar, ajudou a construir a Amazon que é hoje, né? Então, essa migração lift and shift, ela permitiu que a Netflix expandisse rapidamente, mas também a AWS se voltou para a Netflix para desenvolver os produtos. Então tem diversos produtos que hoje existem por causa da Netflix. O CloudFront é um deles, por exemplo. Capital One optaram pelo modelo de recompra, substituindo seus sistemas legados por soluções do Marketplace da AWS, resultando em maior agilidade e menor tempo de colocação no mercado de novos produtos e serviços. Ou seja, eles tinham diversos sistemas lá comerciais on-premise, e ao invés de levar aquele sistema comercial no modelo IaaS, eles decidiram pegar a solução direto do Marketplace como SaaS. Então eles fizeram o repurchase, a recompra. O Airbnb, né, a plataforma de aluguel, eles utilizam a abordagem de reconstrução, de redesenvolvimento, né, o refactor, para modernizar sua infraestrutura e adotar uma arquitetura de microserviços, permitindo melhora de escalabilidade, desempenho e introdução de novos serviços. Ou seja, o Airbnb já saiu indo para a nuvem no modelo de refactor, ou seja, a aplicação devia ser monolítica, eles já foram desacoplando essas aplicações num conceito de arquitetura microserviços. O Expedia adotaram uma abordagem híbrida, aproveitando a estratégia de refatoração, de rearquitetura e repurchase de recompra, permitindo otimizar seu aplicativo para a AWS e ao mesmo tempo aproveitar soluções pré-criadas, nos mesmos moldes e conceitos. Se vocês olharem aqui, todos esses 4 exemplos, eles têm um ponto em comum. Eles foram usados com estratégia de migração. Então não existe, ainda mais hoje, em 2024, você querer migrar qualquer ambiente sem uma devida estratégia, né? Sem o devido a avaliação dos 7 pontos. É importantíssimo que você faça isso e não saia migrando, senão vai ser ruim para sua empresa. Bom, maravilha, garotinhos e garotinhas. Eu fico por aqui por esse vídeo, né? A gente tem um vídeo aí de uma aula, né, de 30 minutos sobre estratégias de migrações. Se você chegou até aqui, até o fim desse vídeo, eu quero que você comente aqui uma frase muito importante que eu quero que você coloque aqui. AWS. Coloca a AWS aqui no comentário. E deixa seu like, porque afinal, com seu like, esse vídeo vai ser compartilhado com mais pessoas, vai chegar a mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Isso aqui foi uma aula completa, uma aula de basicamente entendimento das estratégias. Agora, fazer na prática, isso você vê lá no HackOne Pro. Tem o link aqui embaixo, se torne um membro do HackOne Pro e assista na prática as migrações desses R's aqui acontecendo lá dentro da plataforma. Fechou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!